Olá pessoal, vai começar agora mais um Supernovas. Todo final da semana a gente vem aqui e reúne os maiores destaques de notícias de ciência que rolaram durante a semana, faz um resuminho para te atualizar. Ninguém vive a ansiedade e a depressão da mesma forma que outra pessoa, por mais que as pessoas tenham o nome do diagnóstico igual. E por causa disso, um grupo de pesquisadoras resolveu tentar entender quais são os subtipos, as outras formas como essas doenças podem se manifestar. Eles foram tentar entender quais são os perfis diferentes. Porque ansiedade e depressão são, consideradas doenças diferentes, diagnósticos diferentes, mas podem ter sintomas parecidos. Da mesma forma, uma pessoa que é deprimida pode precisar de uma intervenção muito parecida com a pessoa que sofre de ansiedade, de síndrome do pânico, mas algumas coisas são diferentes. Basicamente, esse estudo resolveu juntar um grupo de, no total, 800 pessoas para entender exatamente esses três pilares: sintomas comportamentais, cérebro e dia a dia. Aí o que eles fizeram? Reuniram todas essas informações, pegaram um algoritmo de inteligência artificial e falaram: oi, descubra padrões. Entenda como os sintomas das pessoas e o dia a dia delas se divide em padrões parecidos. Eles encontraram 5 padrões. Eles repetiram, para ter certeza que não era aleatório, com outras 400 pessoas que não se conheciam e que não eram as mesmas da última amostra, e descobriram exatamente os mesmos 5 padrões. Eles encontraram esses perfis de doença mental chamados, atenção, melancolia, impulso ansioso, ansiedade generalizada e anedonia. Bom, vamos começar pela tensão. A tensão, ela muitas vezes não chega a ser diagnosticada como ansiedade ou como depressão, porque ela é muito mais comum, ela pode ir e voltar, e ela é caracterizada por um sistema nervoso que está reagindo excessivamente às situações do dia a dia. E nesse caso, a principal característica vai ser a irritabilidade, que pode passar com o tempo, passar normalmente. Depois, a gente vai falar do impulso ansioso. O impulso ansioso ele já começa a afetar outros testes que foram feitos com os voluntários. Então, as pessoas começavam a ter problema de concentração, a ter problema de memória. E o principal sintoma que afetava o dia a dia delas era entrar num ciclo de pensamentos incontroláveis, que saíam tanto do controle que a pessoa começava a ter sintomas físicos. Então, coração batendo muito rápido, suar sem conseguir controlar. A ansiedade geral ou generalizada é um nome incomum com o diagnóstico, mas nesse caso desse estudo está falando de outra coisa. É muito parecido com o impulso ansioso, mas a principal diferença que eles encontraram foi nos exames de EEG, os exames no cérebro. Eles perceberam que quando eles davam um input de emoção para a pessoa, podia ser emoção boa ou emoção ruim, o cérebro dela reagia com uma intensidade muito maior, tanto para o bom quanto para o ruim. Então essa é a principal característica, porque isso gera uma preocupação de ir do bom para o ruim, porque a pessoa sente tudo muito intensamente. A melancolia, ela é caracterizada por uma mistura ali de ansiedade com depressão, porque ela começa com uma dificuldade muito grande de relacionamento, causada por uma ansiedade social, que leva ao isolamento, e desse isolamento surge um sofrimento muito grande. E a principal característica nos testes dessas pessoas era uma baixa resiliência emocional. Então a pessoa ficava nesse ciclo vicioso de ansiedade que levava ao isolamento, que levava ao sofrimento, com muita dificuldade de superar do próprio cérebro e da própria mente, de voltar sozinho e de entender que aquilo era uma fase. E por fim, é muito importante falar desse tipo, mesmo que não tenha esse nome, mas vamos falar da anedonia. Ela pense em hedonismo, que fala assim de vício em prazer, de foco no prazer. É o oposto. É a dificuldade, a incapacidade da pessoa de sentir prazer. Então a gente está aí com imagens do BoJack, porque ele é um personagem que claramente, assim, ele praticamente passa pela vida como se ele estivesse dormente. Ele tem muita dificuldade de sentir as coisas com a intensidade que as coisas têm. E esse é um tipo de depressão que costuma passar muito batido, porque nesse estudo mesmo, nos testes de dia a dia, de memória, de concentração, a pessoa ela tinha um alto funcionamento, a pessoa funcionava normalmente, mas escondido atrás daquilo tinha o fato de que ela não conseguia experimentar as coisas com a intensidade que elas tinham e não conseguia sentir prazer. E nos exames do cérebro, curiosamente, a pessoa parecia
se você olhava o exame dela e olhava o exame de uma pessoa que estava com muito sono, era parecido. Então, a pessoa estava literalmente dormente. E, bom, esses 5 tipos de depressão e ansiedade não foram feitos para criar novos diagnósticos, mas é um approach que tenta dar uma nova ideia para entender quais são os tipos de experiência que as pessoas têm entre os diagnósticos. Então, que mistura ansiedade generalizada com depressão. E isso pode ajudar no futuro a gente a ter diferentes formas de tratar, diferentes abordagens de terapia, diferentes abordagens de medicamento para tratar as formas diferentes como as pessoas sofrem. É isso, pessoal. Esse foi um dos nossos destaques. E na semana que vem a gente volta com mais supernovas.